Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal. Aqui é o Rafael Santos falando, chegando hoje com o quarto vídeo da série sobre extensão do Project for the Web. No vídeo de hoje a gente vai focar em trabalhar as views, que vão possibilitar que os usuários consigam enxergar os projetos do portfólio, que a gente possa organizar o portfólio de projetos ou os projetos que são apresentados no portfólio de uma maneira que fique mais fácil para os usuários. Então, indo aqui direto ao ponto, né? Eu tenho aqui a minha área de soluções e dentro das minhas soluções eu tenho o Power Project, a solução Power Project que eu criei ao longo dessa série de vídeos. E aqui eu tenho a minha entidade chamada Project, né, que é a entidade que a gente tem configurado aí. Então as views, elas acabam sendo uma continuação daquilo que nós temos visto aqui desde a primeira aula, né, desde o primeiro vídeo dessa série, que é você estender as funcionalidades do Project for the Web. Então a gente começou falando com campos, nós começamos falando sobre os campos personalizados, depois a gente falou sobre formulários, que é onde a gente coletava as informações. E agora talvez eu tenha que apresentar essas informações de uma maneira mais organizada para os usuários. Então, ao apresentar essas informações de maneira mais organizada, para que a gente tenha condições de fazer isso, a gente vai ter que construir as nossas views, tá bom? Então, aqui dentro da minha solução, dentro da minha entidade Project, eu tenho a área de views. E o Project for the Web ele possui várias views disponíveis aqui, né? Então você tem o All Projects, você tem o Closed Projects, My Active Projects. Então você tem diferentes visões, que são as visões padrão do sistema, que já são apresentadas para o usuário. E o que a gente pode fazer simplesmente é criar uma nova view. Então eu vou vir aqui no botão superior e vou clicar em Add View para ele criar uma nova. Como eu sempre tenho feito aqui, eu tenho usado por padrão, né, uma nomenclatura que usa o hashtag ali, ou sustenido, ou enfim, o jogo da velha, para identificar os itens personalizados que eu estou construindo, tá? Então eu vou criar uma view aqui chamada portfólio de projetos. E aí eu uso esse símbolo para identificar que aquele item que eu estou criando é um item personalizado dentro da minha solução. Não é obrigatório fazer isso, mas é um costume que eu tenho, principalmente quando eu estou dando aulas, quando eu estou construindo alguma coisa aqui no canal, que aí ajuda a gente a entender rapidamente o que é customizado e o que é da solução padrão. Então eu vou dar um Create. E a criação, pessoal, é muito simples, tá? Não tem segredo. O que a gente faz? A gente constrói a view e a gente vai indicando quais são os campos que nós gostaríamos que nossa view tivesse, tá? Então é bem simples. Por padrão, ele já vai apresentar aqui para a gente o nome dos projetos, né? Então eu já tenho aqui o nome de todos os projetos que estão dentro da minha solução, tá? Aí eu posso vir aqui e selecionar os campos que eu gostaria que fossem exibidos nessa view que eu estou criando, que se chama portfólio de projetos. Então, por exemplo, aqui eu poderia ter a necessidade de exibir, por exemplo, o gerente do projeto, né? Então, posso chegar aqui e exibir o gerente do projeto e ele vai trazer essa informação para mim. Ou eu posso clicar em adicionar coluna e eu já posso selecionar aqui direto qual é a informação que eu preciso. De repente agora eu quero trazer a informação do percentual concluído, né? Então eu tenho aqui, cadê o percent complete? Tá aqui, tá? E ele já vai adicionando aqui pra gente de uma maneira bem tranquila, bem facinho, tá? Eu vou trabalhar aqui também com a data de início, então eu tenho, por exemplo, nessa minha visualização o Start Date, e eu quero também exibir talvez o Finish Date, tá? Então basta que a gente vá inserindo os campos e eles vão sendo apresentados aí pra gente. Uma coisa interessante é que os seus campos personalizados, né, que a gente aprendeu na segunda aula aqui da série, eles também ficam disponíveis, né? Então se você quiser, por exemplo, trazer o patrocinador do projeto, porque é um campo importante, eu posso pegar o patrocinador e trazer ele para cá. Como eu posso também, eventualmente, trazer o outro campo, né, adicionando a coluna aqui, que é, por exemplo, o campo prioridade. Então é muito simples de montar a view, basta que você determine quais são os critérios que você quer trabalhar, tá bom? Uma vez que a view estiver pronta, eu posso dar um Publish. Claro, você poderia salvar primeiro, né, mas eu vou dar um Publish, porque quando eu der um Publish, ela automaticamente vai garantir que eu já tenha visibilidade dessa view dentro da minha solução, né, aqui no contexto do Dynamics 365. Então vamos esperar ele terminar aqui de publicar. E aí, olha só, quando eu voltar para cá, se eu for lá nos meus aplicativos e clicar em Project,
eu vou ter condições de ter visibilidade, claro, do meu portfólio de projetos. Ele vai me apresentar as views padrão. Então, por padrão, ele vai me mostrar essa view My Active Projects. O que eu posso fazer é clicar aqui e aí a minha view chamada portfólio de projetos vai estar disponível. Tá? Então, quando eu selecionar ela aqui, ela vai trazer para mim as informações baseado naquilo que eu tinha pré-definido. Tá bom? Então é bem simples, não tem segredo. Agora o que a gente pode fazer? A gente pode customizar a nossa view um pouquinho, né? Então, por exemplo, imagina que no Project for the Web, como ele é uma plataforma feita para ser simples, muitas pessoas podem criar projetos e não necessariamente começar os projetos, ou as informações podem estar lá, mas ainda você não tem um percentual de conclusão. Então eu tenho vários projetos aqui, ó, Project Snapshotting, Project Online, teste formulários, que eles não têm percentual concluído. Imagina que eu gostaria de visualizar apenas os itens, né, que tivessem percentual concluído, para ficar mais fácil e para que eu possa ter visibilidade daqueles projetos que estão efetivamente acontecendo. Então quando você tem esse cenário aqui, você pode pegar a tua view e trabalhar com filtros. Tá? Então se você clicar aqui no cabeçalho da coluna, você pode filtrar, e aí você tem um filtro que por padrão, né, vai te dar as opções de igual a, maior que, menor que. Então eu posso colocar maior ou igual a 0, por exemplo. E quando eu aplico, é legal que eu já vejo qual que vai ser o resultado disso, né, quando as pessoas estiverem usando essa view. É diferente um pouco do Project Online, né, porque no Project Online você cria uma customização, aí você precisa salvar. Depois você volta para a área lá do Project Online no Project Center para ver o resultado. Aqui não, você aplica, aí você vê efetivamente como que está aplicado ou como que isso vai refletir dentro da sua view, e aí você determina se essa maneira como você aplicou os filtros é boa ou não, tá? Uma outra coisa também que a gente pode fazer é trabalhar com a classificação. Então, por exemplo, aqui ó, eu não tenho ainda uma ordem de classificação, tá vendo? Meus projetos aqui tá teste copy, aplicativo, não tem uma ordem alfabética aqui do nome ou do Project Manager, né? Então, de repente, eu quero trabalhar de uma maneira um pouco melhor, trabalhar de modo que eu consiga fazer com que as informações que eu tenho aqui sejam organizadas, por exemplo, alfabeticamente pelo nome do projeto. Então, você também pode clicar aqui e mandar classificar de A para Z, por exemplo, aí você tem os seus projetos classificados em ordem alfabética. Aí eu posso publicar de novo. E é legal que você vai acompanhar aqui do lado que os filtros que você foi aplicando aqui nas colunas diretamente, eles vão estar disponíveis aqui nesse painel de visualização. Então você consegue saber o nome da view, a classificação, o filtro, enfim, que foi aplicado. E aí, quando você voltar aqui para a sua view portfólio de projetos, acho que se eu atualizar aqui a minha página, ele já vai refletir as últimas alterações. Então, os projetos já estão filtrados e estão classificados aqui pelo nome. Tá? Um último tópico aqui, ou um penúltimo tópico também que é interessante comentar, né? Quando você está trabalhando com as views, se eu voltar aqui, então, deixa eu voltar aqui para o meu Power Apps, para a minha página inicial, e aí eu vou lá na minha solução. Uma coisa que você pode fazer também é, se você tem uma view preferida, que você gostaria que os usuários sempre tivessem essa view como um ponto de partida, você pode clicar aqui no teu aplicativo, né? Clicar lá na entidade do project, e aí você vai lá na view. Quando você estiver aqui na view, a gente vai perceber que a view padrão é essa aqui, ó, My Active Projects, porque ela está aqui, ó, que é uma visão pública, né, que é de todas as pessoas que tiverem acesso ao aplicativo, e essa view é a view default, né, a view padrão. Então, se eu quiser que a view padrão seja a minha nova view que eu acabei de criar, chamada Portfólio de Projetos, eu posso vir aqui e dar um Set as Default View. Aí, quando eu definir isso daqui, a partir de agora, o Power Apps, né, o Dynamics 365, vai entender que essa view é a view padrão. E se eu estiver navegando aqui no aplicativo, deixa eu atualizar só a página aqui para garantir que está tudo certo, né? Mas se eu estiver navegando aqui no aplicativo e eu clicar no meu aplicativo Project, né, ele vai abrir lá a visão para mim dos projetos. E aí a view padrão agora que eu tenho é a view Portfólio de Projetos. Bem simples, bem facinho, tá? Então aí é legal que você pode criar suas views, você pode segmentar suas views, você pode criar views que você tenha mais ou menos informações, mais ou menos colunas, baseado na sua necessidade
baseado naquilo que é importante para você e para sua organização. E aí você não fica parado, ou você não fica apenas com as visões disponíveis de maneira padrão ou de maneira nativa dentro do Power Apps, dentro aqui do Dynamics 365. Legal? Mas é isso. O vídeo de hoje bem simples, bem curtinho, só para a gente poder falar um pouquinho sobre essa parte de construção de views aqui no contexto do Project for the Web. Então eu vou ficando por aqui. Se você estiver gostando da sessão, se estiver gostando aqui dessa lista desses tópicos que a gente está discutindo sobre o Project for the Web, né, essa série sobre extensão do Project for the Web, deixa aí seus comentários, me diz o que você está achando, tem alguma sugestão de tópico, traz aqui para a gente poder discutir, poder comentar e continuar criando conteúdo. Mas é isso, vou ficando por aqui, pessoal, um grande abraço e até o próximo vídeo.